Então, tudo certo. Vamos para a próxima. A próxima é de orgânica, hein? A próxima aqui é de orgânica. Então é uma questão bem legal. É uma questão que vai falar ali sobre os diferentes cicloalcanos, né? Ou também chamados de ciclanos. Né? Vai falar aqui, ó, sobre o ciclopropano, o ciclobutano, o ciclopentano e o ciclohexano. Vai perguntar algumas coisas bem específicas sobre essa sequência de ciclanos. Né? E aqui a gente vai ter que avaliar uma coisa. Eu já vou colocar aqui, ó, porque para resolver essa questão, ou para avaliar essas figuras, a gente vai lembrar um pouquinho da matemática. Né? Então vou colocar aqui, ó, os ângulos de ligação aqui, né? Então os ângulos de um triângulo, e desde que ele seja equilátero, são todos iguais a 60 graus, certo? Acho que é isso, né? 60. Os ângulos de um quadrado, normalmente, até onde eu sei, é 90 graus. A não ser que tenha mudado aí recentemente, né? Com a nova BNCC mudou, eu não sei. Mas acho que é 90 graus, acho que não mudou ainda. O pentágono, vocês vão me desculpar a minha ignorância, mas eu não sei quais são os ângulos internos dele. Então vamos dar uma olhada, né? Ou se você souber, manda aí para mim. Manda aí, fiscal, né? Fiscal do ângulo interno. Tá aí um bom título. 108 graus. É isso, né? 108 graus. E do hexágono? Qual que é o do hexágono? Do hexágono eu diria que é um pouco menos. Um pouco mais. 120. Opa, aí sim, né? Porque tem os rolê de triângulo aqui, provavelmente, né? Então tá aí, ó. Esses são os ângulos de ligação que nós deveríamos ter, né? Aqui, né? Nesses... Olha, sim, essas são reações que acontecem por equilíbrio químico. De maneira geral, as reações que do nosso corpo, né, do mecanismo fisiológico, todas acontecem por reações reversíveis. Né? Elas vão tanto para um lado quanto para o outro. Então, à medida né, no caso aqui você está falando, né, do sódio, à medida que o sódio vai se ligando ali nos receptores, ele vai desencadeando reações, então ele vai empurrando as reações para o lado dos produtos, né, no sentido dos produtos. Por isso que tem a ver também os rolês de maior absorção, menor absorção, né, de algumas substâncias, né, por conta então dessa relação aí, né, de deslocamento de equilíbrio. Até a questão do pH do sangue é um equilíbrio químico, né? Então o CO2, o gás carbônico, tem um papel fundamental em deslocar esse equilíbrio, né, eventualmente, né, e manter o pH do sangue ali constante junto com o bicarbonato. Muito bem. Então vamos lá. O que vai perguntar? Aí é isso que a gente vai usar para resolver a questão. Só que todas as ligações aqui são ligações simples. Então, aqui, ó, nós temos, na verdade, um carbono tetraédrico. Um não, né? Todos os carbonos aqui são tetraédricos. E o ângulo de ligação aqui no tetraedro é um pouquinho mais do que 109 graus. Acho que é 109 graus e 28 minutos. Vamos ver aqui, ângulo tetraedro. Cadê? Cadê o ângulo? Cadê? Aqui, tetraedro, né? Olha lá, sólido platônico. Cadê o ângulo? Olha as fórmulas, meu amigo. Enfim, né? É 109,25. Vou colocar aqui, tetraedro carbono, né? Mano, o que tem de... Aí, ó, 109,47. 109,5. Tá aí. Não muda muito aqui, né? Mas os fiscal do ângulo interno já vem taxando, né? Então tá aí, ó. Aí você tem que pensar o seguinte. Como pode, então, se no carbono tetraédrico o ângulo tem que ser maior do que 100 graus, como que pode os átomos de carbono tetraédricos adquirirem esse ângulo de 60 graus, de 90 graus nesses ciclanos, né? Então é isso que vai gerar tensões no anel. Essas ligações químicas aqui, na verdade, vão ficar totalmente tensionadas no ciclopropano. O ciclopropano, na verdade, parece um escudo, né? Ele não é assim todo retinho. As ligações são todas entortadas, curvadas ali, né? Tensionadas, justamente porque
o ângulo de ligação que o carbono precisa, ou quer fazer naturalmente, é 109 graus. E aqui a figura geométrica permite no máximo 60 graus. Você já pensou isso? Como deve ser ruim para o carbono, né? Os carbonos que compõem o ciclopropano, como eles devem ficar bolados, né? Enfim. Então isso vai gerar tensão nesse anel. Isso faz com que esse primeiro composto seja altamente reativo. Altamente reativo. Né? O ciclobutano, daí ele não fica, ele tem as tensões no anel, mas o ciclobutano já consegue ficar numa configuração diferente, assim, ó. Ele fica meio que, ó, ele fica meio assim, ó. Você consegue visualizar isso? Ele fica tipo assim, né? Ele fica com uma figura meio diferenciada. O ciclopentano também, ele fica tipo num formato de carta, velho. Fica mais ou menos assim, ó. Ó como é que é o ciclopentano, na verdade. Ele não é assim plano, bonitinho. Ele é todo pá, assim, né? Ó, é todo... Isso acontece justamente porque os átomos se afastam para dar uma aumentada na estabilidade da molécula. Tá? Mas vamos lá. Então, 0,1. O ciclopentano pode reagir com HBr e formar bromociclopentano? Falso. O ciclopentano pode reagir com Br2 e formar o bromociclopentano. Ou então, o ciclopenteno pode reagir com HBr e formar o bromociclopentano. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, o ciclopenteno mais HBr, aí ele vai reagir com o coisa que vai formar bromo, né, e o hidrogênio vai entrar aqui. Então, bromociclopentano. Se fosse ciclopentano com Br2, formaria o bromo, o 1,2 de bromociclopentano. Acho que se fosse aqui, ó... Ou acho que não, né? Na verdade, não. Acho que seria... Se acontecesse, aconteceria uma substituição mesmo, né? Entraria um bromo aqui, né? No lugar do hidrogênio. Entraria um bromo. E um hidrogênio sairia ali para formar HBr. Beleza? Então, o ciclopentano pode reagir com HBr e formar bromociclopentano? Não. 2. Todos os cicloalcanos acima têm o mesmo valor de ângulo de ligação. Então, lá, ó, falsa também, né? A gente acabou de ver aqui no começo da questão. Esse rolê dava para pensar na figura geométrica. Fechou? 4. O ciclobutano é um anel mais tensionado que o ciclohexano. Então, verdadeiro. Por quê? Por causa do ângulo de ligação do carbono tetraédrico, que quer ser de 109 graus. 90 graus é pouco para ele, então ele fica tensionado, né? Gera tensão no anel. No ciclohexano, como o ângulo é 120, então fica mais fácil, né, para o carbono se adaptar a essa figura geométrica. Tá? E daí ele não é tão tensionado aqui, não tem muita tensão de ligação. Tá? Tratando-se dessa série, quanto maior é o anel, mais estável é sua estrutura. Então, a 8, verdadeira. Né? Quanto maior é o anel, mais estável é a estrutura, né? Então, por conta aí do aumento do ângulo. E 16. O ciclohexano apresenta duas conformações preferenciais, barco e cadeira. Verdadeiro. O ciclohexano não é desse jeito plano, assim, bonitinho. Na verdade, os átomos de carbono tendem a se readequar no plano 3D para ficarem mais afastados um pouquinho uns dos outros. E eles podem ficar dessas duas formas, olha só. Pode ficar até 3, mas essas são as duas formas clássicas. Essa daqui que parece um barco e essa daqui que parece uma cadeira. Né? Parece uma cadeirinha de praia. Existe também o barco torcido, esse eu não vou conseguir desenhar, né? Que é quando esse barco dá como se fosse... Quando você pegar um barquinho de papel, se você gira uma das pontas aqui, né? A proa, digamos assim, do barco para frente e gira a popa do barco para trás, você gera um barco torcido, né? Então, isso seria uma configuração barco torcido. Ela é energeticamente mais estável do que a configuração de barco, mas a configuração de cadeira é a preferencial, tá? Normalmente o ciclohexano vai ficar na forma de cadeira. E fechou, né? Somamos lá 28. God.
né? Vamos só conferir lá então. Questão 13 e 28. Cadê? Tá aí. Respondida. Questãozinha legal, cara, muito legal. Esse rolê, assim, né, na verdade, né, por que acontece isso, né? Tipo, pô, o carbono não consegue mesmo, né, se adaptar e tal, né? Os orbitais sp3, que são esses orbitais aqui presentes no carbono tetraédrico, não conseguem se compactar tão bem quanto outros orbitais, né, como no caso sp2. Né? Então, pelo fato dele não conseguir se compactar tão bem, esses carbonos não conseguem se aproximar tanto, né, e tornar essa estrutura um pouco mais compacta. Né? Então, ela não consegue se compactar tanto e os ângulos de ligação precisam abrir. Né? Então, daí fica meio complicado. Tá? Então, tá aí a resposta, né? Questão bem legal de química orgânica.